Em Black Clover, a magia é algo essencial para o mundo, e aquele que não a possui teria muita chance de se tornar alguém malvado. A gente sabe que este não é o caso do Asta, mas você já parou para pensar como ele seria se ele fosse um vilão? E quem seria capaz de pará-lo? Fica até o final deste vídeo porque hoje eu vou refazer toda a trajetória do nosso protagonista, só que dessa vez com ele se tornando o vilão. Oi, eu sou o Max e você está no canal Two Nerds. E se você gosta de Black Clover, não pode perder a oportunidade de deixar o teu like neste vídeo e de se inscrever no canal. Já que eu estou sempre postando novos vídeos com ótimos temas sobre Black Clover, então eu tenho certeza que você vai gostar dos nossos vídeos. Como o Asta se tornaria um vilão? Nós sabemos que o Asta é uma boa pessoa por conta dele ter sido criado em volta de outras pessoas que também são boas. E mesmo que muitos menosprezem o Asta por não ter magia alguma, isso não seria motivo suficiente para que ele se tornasse um vilão. E isso nem é achismo meu, é só a gente assistir o anime que a gente percebe que nada abala o nosso protagonista. Então, para que ele se tornasse um vilão, nós temos que reconstruir a sua história desde o começo, naquele exato momento em que Lysithea abandonou o Asta na vila de Raj. Afinal, não foi dito nada que Lysithea abandonou o Asta pela condição que ela possuía de sugar a energia vital de quem ficasse próximo dela, e vamos combinar que neste momento atual isso não faria sentido algum, pois o Asta nasceu dela e não morreu mesmo encostando em Lysithea, enquanto uma cobra que nem chegou muito perto dela morreu instantaneamente. Por isso, muito provavelmente o Asta é imune às suas condições, e o que causou de fato o abandono de Lysithea foi as dificuldades que ela passava em sua vida, e para dar uma oportunidade melhor para o Asta, ela resolveu então abandoná-lo. Afinal, ninguém merece viver isolado uma vida inteira. E claro que Lysithea queria o melhor para o Asta. Então vamos imaginar que nessa realidade o Asta não foi abandonado por Lysithea. Ela cuidou dele e o amou, e mais para frente ela achou um grimório com trevo de 5 folhas e também encontraria o Lieb. Dessa forma, Asta e Lieb foram cuidados por Lysithea, e os dois se tornaram irmãos de criação, porém um trágico acontecimento estaria próximo de acontecer. E quem já assistiu o anime sabe que Lucifero, um demônio de nível superior, descobriria que Lieb estava no mundo dos vivos. Então, a partir do momento em que ele controla o corpo do Lieb, ele acaba com a vida de Lysithea. Mas claro que antes que ela morresse, Lysithea armazenaria Lieb dentro do grimório de 5 folhas para protegê-lo. E após o Asta ver a sua mãe morrendo na sua frente, ele se sentiria triste e começaria a treinar arduamente na floresta onde foi cuidado por sua mãe. E tudo isso por ser impotente de seus poderes mágicos. Eventualmente, ele sairia de lá e iria para algum lugar onde tivesse pessoas. Porém, por nascer sem magia alguma, ele seria menosprezado pelas pessoas dotadas de mana. Só que dessa vez, já com sentimentos de frustrações, ele voltaria para a floresta, onde foi cuidado por Lysithea, e odiaria tudo e todos, tanto por saber que um demônio matou a sua mãe, quanto por ser humilhado por não ter magia alguma. Dessa forma, após completar seus 15 anos de idade, o grimório com trevo de 5 folhas, que ele havia guardado com muito cuidado, acabou escolhendo como usuário, e nele teria um poder capaz de superar até mesmo magos da nobreza da realeza, chamados de anti-magia. Qual seria o objetivo do Asta? Após receber o grimório com trevo de 5 folhas, o Asta estabeleceria os seus próprios propósitos, e sabendo que seu novo poder seria muito devastador, o seu novo objetivo seria mudar o reino de Clover. Porém, não seria se tornando rei mago, mas sim acabando com todos os cavaleiros mágicos existentes naquele lugar. Afinal, no momento em que sua mãe mais precisava de ajuda, nenhum cavaleiro mágico estava lá para protegê-la. E só de pensar que ele cresceu sozinho numa floresta, sem ter a ajuda de nenhum cavaleiro mágico sequer, isso enfurece ele ainda mais, percebendo desde muito novo que a vida é injusta e que os cavaleiros mágicos estão mais focados em defender aqueles que estão no topo da classe social. Quais seriam seus primeiros crimes? Depois de chegar na adolescência e ter determinado seus objetivos de vida, o Asta começaria a agir de acordo com a sua ideologia. E o Asta, como vilão, com certeza atacaria muitos nobres e pessoas da realeza com a sua anti-magia, pois todas as vezes que ele olhasse para o nobre, ele lembraria facilmente das pessoas que o humilharam quando ele ainda era uma criança. Dessa forma, ele atacaria o máximo de nobres possível de forma desprevenida, afinal não tem como detectar o Asta, já que ele não possui mana alguma. E por este poder ser totalmente desconhecido pelas outras pessoas, isso facilitaria ainda mais a vida do nosso protagonista. Mas logo ele chamaria a atenção do reino, que o viria como um inimigo poderoso, e também de grupos criminosos que, assim como Asta, querem acabar com tudo.
O Asta entraria para o Olho do Sol da meia-noite. Após cometer os seus primeiros atos criminosos, atacando os nobres e cavaleiros mágicos do reino de Clover, o Asta claramente seria perseguido por vários cavaleiros mágicos, principalmente aqueles que o subestimam por ser um plebeu, achando que o Asta só venceu os demais cavaleiros mágicos e nobres simplesmente por pura sorte. E nessa perseguição incessante dos cavaleiros mágicos atrás do Asta, seria o momento perfeito para o Olho do Sol da meia-noite agir recrutando o protagonista, já que eles saberiam que naquele momento atual, o Asta não seria páreo contra todos os cavaleiros mágicos juntos, por isso o Asta se juntaria para evitar de ser capturado. Além disso, o objetivo do Olho do Sol da meia-noite era de pegar as pedras mágicas, algo que não atrapalharia seu propósito, o que seria bom para os dois lados. Dessa forma, ele passaria a ajudar na captura das pedras, com Sally sempre em seu pé, querendo estudar o seu corpo, por ele não possuir magia alguma, e por ele estar no mesmo grupo criminoso que ela, evitá-la não seria uma tarefa fácil. Asta fugiria para o reino de Spade. Após o Olho do Sol da meia-noite conseguir reunir todas as pedras mágicas com a ajuda do Asta e concluir o seu plano, o Patri o trairia, assim como fez com Hades, Sally e Valtus. E pela primeira vez, assim como os demais personagens traídos por Patri, o Asta se encontraria com os Touros Negros, já que deixar o reino ser dominado pelos elfos não fazia parte do seu plano. Por isso, Asta se via obrigado a ajudar na luta contra os elfos. Dessa forma, até o momento em que Zagreed fosse derrotado e o reino salvo, não teríamos muitas mudanças do que aconteceria em termos de batalha. O que seria mais interessante nesse processo seria todos descobrindo o poder de antimagia do Asta, sendo agora algo conhecido por todos os cavaleiros mágicos. E por conta do Asta ter revelado seus poderes completamente para os cavaleiros mágicos no momento de derrotar o Zagreed, ele teria que sair do reino de Clover o mais rápido possível. Caso contrário, ele viveria fugindo ou travando confrontos fervorosos, o que não seria nem um pouco benéfico para ele. Por isso ele decidiria sair do reino de Clover e fugiria para o lugar mais longe possível, que no caso seria o reino de Spade. O Asta se juntaria com a Tríade Negra. Chegando em Spade, o Asta seria recebido pelos soldados do reino que teriam sido usurpados pela Tríade Negra. E como o Asta não quer ser preso por eles, obviamente que ele lutará contra todos eles, revelando o seu poder fora do comum. Logo, o Asta chamaria a atenção de um dos membros da Tríade Negra, que consegue identificar muito bem pessoas com magias arcanas. E este membro seria nada mais nada menos do que Dante Zogratis, o segundo irmão mais velho dos membros da Tríade Negra, que rapidamente encontra o Asta, já que ele conhece Spade melhor do que o garoto. Logo um embate acontece entre eles, e o Dante percebe rapidamente que o Asta tem um poder incrível e um grande potencial. E vendo que o garoto também tinha um poder demoníaco assim como ele e seus irmãos, Dante propõe uma aliança com o Asta para que ele se tornasse um membro da Tríade, ao mesmo tempo que revela que também possui poderes demoníacos, deixando o Asta muito chocado, afinal aquele demônio no qual Dante Zogratis tem um contrato foi o mesmo que tirou a vida de sua mãe. Obviamente que o Asta queria recusar aquela proposta, mas vendo todo aquele poder do Dante Zogratis, ele sabia que se recusasse, seria o mesmo que assinar sua carta de morte. Então a partir daquele momento, Asta vira oficialmente membro da Tríade Negra. O Lieb seria contra a decisão do Asta. Como nós já sabemos, o Lucifero foi o grande responsável pela morte da Licita, e este é um dos motivos do Lieb querer matar tanto os demônios e principalmente o Lucifero, no qual ele tem uma grande sede de vingança há muito tempo. Dessa forma, é claro que o Lieb inicialmente seria contra a decisão do Asta de se aliar com aqueles que trabalham contra o demônio que matou Licita. Porém, mesmo que a ideia de trabalhar com o Lucifero fosse algo absurdo para Lieb, assim como o Asta, ele teria que ceder à sua decisão, já que não teria poder o suficiente para vencer nem mesmo Dante Zogratis. Dessa forma, vencer Lucifero seria algo fora de cogitação no momento, e não seria surpresa nenhuma se ele decidisse ajudar a Tríade para que tivesse uma mínima chance de se vingar do Lucifero futuramente. Mas antes que ele pudesse fazer isso, o Asta teria que aumentar ainda mais o seu nível de poder, e com os irmãos Zogratis, que já possuem um grande conhecimento sobre os demônios, isso poderia ser possível. O Asta lutaria contra o Yuno e contra os capitães. Após o Asta passar por um bom tempo no reino de Spade, adquirindo conhecimento sobre os seus poderes e elevando gigantescamente o seu nível de poder, chegaria o momento em que a Tríade Negra atacaria o reino de Clover e o reino de Heart. Porém, diferente do que foi mostrado no anime, dessa vez eles não teriam sucesso em sua investida, já que o Knight saberia de absolutamente tudo o que estaria acontecendo desde o começo, principalmente dos planos dos membros da Tríade Negra. Tudo isso por ele estar acompanhando os passos
passos do Asta desde quando ele chegou em Spade. Dessa forma ele avisaria a Lolopética e a Julius Ovacrono com antecedência, e assim eles estariam preparados para receber os invasores. Para piorar, pelos membros da Tríade Negra subestimarem os inimigos, só estariam os irmãos Zogratis e os seus discípulos negros nessa invasão. E o Asta estaria cuidando do reino de Spade para que aquele lugar não virasse uma bagunça. Então os membros da Tríade Negra seriam derrotados facilmente pelo Yuno e os demais magos do reino de Clover. Lembrando que nessa realidade os capitães são mais poderosos, e por causa dos planos dos irmãos Zogratis falharem, o Yami Sukehiro e o William Vengeance não foram capturados. E agora que os irmãos Zogratis foram derrotados, os Cavaleiros Mágicos de Clover vão para Spade, onde acontece uma batalha feroz contra todos os Cavaleiros Mágicos poderosos. Nesta batalha, todos os Cavaleiros Mágicos, tirando os capitães e o Yuno, são derrotados facilmente pelo Asta, que com o seu modo união consegue em um piscar de olhos subjugar o seu poder contra os inimigos. Então rapidamente os capitães, percebendo que eles não seriam páreo contra o modo união do garoto, que nessa realidade dura muito mais do que 5 minutos, eles começariam a revezar em uma batalha incansável, fazendo 2 grupos para o combate, com Fuegoleão Vermelho, Yami Sukehiro, Jack, Charlotte Roselei e William Vengeance no primeiro grupo. Enquanto o segundo grupo havia Mereoleona Vermelho, Hilbas Morte, Nozel Silva, Dwarfan Zof, Kaiser Granvorka e Yuno. E eles ficaram por várias horas lutando e se revezando, até que todos eles acabaram esgotados, próximos de serem derrotados. Porém, antes que eles acabassem sendo derrotados de vez, o Yami Sukehiro, não se dando por vencido, dizia que iria superar seus limites ali e agora. E mesmo que ele estivesse totalmente desgastado do combate, ele solta o último feitiço chamado Buraco Negro Abstrato. E por causa da pressão que esse buraco negro emanava no corpo do Asta, ele nem sequer consegue se mover. Então, com aquele novo poder do Yami, ele suga toda a força e resistência do nosso protagonista, e como se aquilo não fosse suficiente, ele também sugou coisas abstratas, como a insegurança do Asta por ter vivido sozinho por todo esse tempo, e também o seu ódio por aqueles que sempre humilharam quando ele ainda era uma criança. E antes que o capitão Yami Sukehiro caísse no chão e desmaiasse, ele sentia com seu ki que aquele garoto não era uma má pessoa, então ele sorri e diz para o Asta que ele seria um ótimo touro negro. Então ali a luta tinha acabado, com muitos capitães e cavaleiros mágicos feridos do combate, porém graças aos esforços do Yami Sukehiro, o Asta se encontrava no chão, totalmente esgotado. Daquele jeito ele não era mais um perigo para ninguém. Então os demais cavaleiros mágicos que ainda tinham forças para se levantar, o capturaram e o levaram para Clover. Qual seria a punição do Asta? Após ser capturado no reino de Spade, o Asta, como cidadão de Clover, seria julgado pelas autoridades de lá. E a melhor forma de fazer este julgamento seria através do Marx, o assistente do Julius Ovacrono, já que com suas magias a memória do Asta poderia ser acessada facilmente. Dessa forma, após ver todas as motivações do Asta, o próprio Rei Mago Julius Ovacrono, usando da sua autoridade, decretaria a sentença do protagonista, já que se fosse por Danatio Kira e os nobres do reino de Clover, eles provavelmente decretariam a execução, sem ao menos entender os motivos por trás do Asta, mas como o Rei Mago é um nobre diferente, ele apenas prenderia o Asta, assim como fez com Geldry Poizortia quando ele traiu o reino. O Asta se tornaria um cavaleiro mágico. Após um tempo preso e tendo algumas conversas com Julius sobre a sua vida e tudo o que aconteceu até o momento, o Rei Mago iria se dispor a ajudá-lo, já que por todo esse tempo conversando com ele, ele sentiria que o Asta se tratava de uma boa pessoa e as coisas que aconteceram com ele poderiam transformá-lo em alguém muito pior do que ele foi. Dessa forma, o Julius iria propor uma reabilitação para o Asta, que seria feita juntamente de um esquadrão do reino, com o Asta sendo supervisionado por um capitão, diminuindo a sua sentença na cadeia do reino. Porém, nem todos estariam dispostos a aceitar um plebeu criminoso como um novo membro do seu esquadrão. Por causa disso, o Rei Mago só veria uma opção para o Asta, que seria entrar nos Touros Negros. Afinal, lá é o único esquadrão com todos os tipos de pessoas possíveis, e ele seria tratado como uma família, além de ter o capitão que o derrotou em combate. Então ele olharia para o Yami Sukehiro como alguém para superar. Dessa forma, o Asta e o Lieb começariam a sentir o que é ter uma família novamente, só que dessa vez eles não deixariam que ninguém machucasse aqueles que são preciosos para eles. Mas e aí, o que você achou do Asta vilão? Você quer que a gente crie uma outra história paralela? Deixa aqui nos comentários que eu irei te responder. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até mais!